Sim, eu só tô vendo um link que você compartilhou, mas acho que foi no bate-papo. O que é isso? Ah, então espera aí, que tem um outro modo aqui de eu fazer essa lousa aparecer para todo mundo. Vamos ver um link. Eu não entendo nada. Será que você não tem que compartilhar a tela, não? Deixa eu ver. Não. Apresentar. É que aqui ele dá a opção, ele só aparece o e-mail do Bruno, não sei por quê. Aí não sei se só o Bruno vai ter acesso, sabe? Vê se apareceu para vocês. Não. Não? Tá, então vou fazer diferente. Vou compartilhar uma tela aqui com Parece vocês. Isso. Ô, Bruno, você tá com privilégios, hein? Não, mas aparece link também aqui. Tainá, será que você não tem que ir lá em apresentar uma janela? Aham, só tô abrindo aqui já a janela, já tô compartilhando. Agora foi. Uhum. Agora sim. Ótimo. Deixa eu ver, que eu queria desenhar, na verdade, agora eu não sei se eu desenho... Se eu desenho aqui... Tem aqui que era para a gente conseguir fazer desenhos também. Eu vou pro Canva e dane-se. Melhor. Coisa boba, mas acho que facilita, sabe? Principalmente para quem não está tão acostumado, ou para quem tem, sabe? O desenho, ele é muito claro. Vocês estão vendo? Não, você parou de compartilhar. Agora sim. Agora sim. Vai lá. Agora sim. Começou a gravação já, Tainá? Já começou. Bastante bobeira para gravação, mas depois eu corto. Então vamos lá. Hoje é o 237A da Lei 6.015. Como eu já havia falado, esse artigo ele já existia dentro da Lei 6.015, porém ele foi aprimorado. Ele sofreu algumas alterações na redação. Até esse livro que a gente usa aqui como estudo, esse livro aqui, ele fala o seguinte, que a alteração nesse artigo sofreu alteração na tentativa de esclarecer o verdadeiro âmbito de incidência, né? Porque a gente vai falar desse artigo a respeito dos emolumentos, né? De como que se dá a cobrança de emolumentos em alguns casos de incorporação imobiliária, desmembramento, loteamento, ou também condomínios, né? Abertura de matrículas para condomínios de lotes, edilício e tudo mais, né? Então, a lei, se nós vamos fazer a leitura do artigo anterior, ou eu posso colocar aqui na tela também, para depois vocês estudarem, ela era bem mais sucinta. E aí, a alteração pela Lei 14.382, ela amplificou um pouquinho, deu uma melhorada, colocou algumas palavrinhas a mais, que, como diz aqui a doutrina, esclarece o âmbito de incidência, né? E reformulando, assim, a redação da norma, tá? Então, nós vamos ler o artigo 237, todo mundo tem aí o artigo 237 para acompanhar? Vamos lá, a gente pesquisa aqui.
Eu dei uma lida nele agora cedo. Espera aí que eu vou já também fazer algo que vai ajudar vocês aqui. Inclusive, a fazer essa comparação da redação que foi melhorada. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, dei uma olhada, esse aqui é o caput, tá? Esse aqui, o caput do artigo. Nós vamos fazer a leitura dessa parte aqui, né? Que é a nova redação, tá? E depois, para vocês compararem, tudo que foi adicionado por essa nova lei, está destacado em amarelo. Olha só que inteligente que eu fui. Já deixei destacado em amarelo, para que a gente pudesse distinguir exatamente quais foram as alterações, tá? Então, vamos lá. Após o registro do parcelamento do solo, na modalidade loteamento ou na modalidade desmembramento e da incorporação imobiliária de condomínio edilício ou de condomínio de lotes, até que tenha sido averbada a conclusão das obras de infraestrutura ou de construção, as averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou do incorporador, ou referentes a qualquer direitos reais, inclusive garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento e suas unidades, bem como a própria averbação da conclusão do empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel, a ele destinado e replicados, sem custo adicional, em cada uma das matrículas recipiendárias dos lotes ou das unidades autônomas eventualmente abertas. É fogo, né? Para quem tem que estudar assim, tem que ler umas 30 vezes até a gente conseguir fazer a separação bem certinho do que quer dizer esse artigo, né? Mas a gente vai separar aqui, por frases, aquilo que ele quer dizer, né? Deixa eu só ver uma maneira aqui de fazer. Era bem melhor se tivesse uma lousa, que daí eu ia fazendo aqui com a minha própria mão, como se fosse no livro, mas tudo bem. Então, aqui ele diz assim, ó, após o registro do parcelamento de solo, do loteamento, ou na modalidade de desmembramento e da incorporação imobiliária, de condomínio edilício ou de condomínio de lotes, aqui, a gente para aqui, ó, para a gente entender. Então, aqui ele diz qual que é a incidência desses emolumentos. Então, é só para esses casos de desmembramento, loteamento, parcelamento de solo, né, na modalidade de desmembramento ou loteamento, incorporação imobiliária, condomínio edilício ou de condomínio de lotes. Essa é a incidência, são as hipóteses de aplicação dos emolumentos que fala esse artigo, certo? Conseguem entender? Estou sendo clara? Aí ele diz, até que tenha sido averbada a construção das obras de infraestrutura ou da construção, aqui ele dá mais uma condicionante para a aplicação dessa norma, né? Então, tem que ser, após efetuado o registro, dentro daquelas hipóteses ali, daqueles procedimentos, até que tenha sido averbada a conclusão das obras de infraestrutura ou da construção, né? Então, aqui ele dá uma janela de tempo. Entre o registro, né? A data do registro e a data da averbação, da construção, da obra ou da infraestrutura, daquele empreendimento, desses empreendimentos aqui, dessas hipóteses aqui, tá? As averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou do incorporador, ou referentes a qualquer direito reais, inclusive garantias,
cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento e suas unidades, bem como a própria verbação da conclusão do empreendimento, serão realizadas na matrícula de origem do imóvel, a ele destinado e replicados, sem custo adicional em cada uma das matrículas recipiendárias dos lotes. Aqui, ó, ele diz o que vai ser objeto dessa cobrança de emolumentos, né? Aqui, ó, bem aqui nessa divisão aqui, ó, um pouquinho mais para cima. Aqui. Tá? Que ele faz outra divisão. Então, se a gente fizer essa... A Renata está com uma cara de não estar entendendo a minha explicação, ou talvez eu não tenha... talvez eu não esteja sendo clara. Não, é porque hoje eu estou assistindo a aula aqui do lado de fora e está um sol danado. Eu estou com a mão assim... Então, tá, se tiver difícil para compreender, vocês me avisem, tá? Não, mas olha só, a gente está fazendo essa separação, como a gente aprende na faculdade de Direito, né, principalmente quando a gente aprende Direito Penal e tal, o professor vai fazendo esses riscos para a gente ir separando a lei e entendendo melhor o que ela quer dizer, poder interpretar melhor, né? Então, aqui nesse primeiro momento, aqui onde eu estou passando o mouse, a gente tem quais são as hipóteses de incidência, né? Sobre quais procedimentos de regularização imobiliária essa situação dos emolumentos vai incidir. Na segunda, que é aqui onde eu estou passando o mouse, é o aspecto temporal, né? Quando que vai se aplicar? Em que janela de tempo que vai se aplicar? Né? Aí ele fala, é a partir do momento que você registra um loteamento até o momento que você dá publicidade para aquela confusão de obra ou de infraestrutura, ou seja, quando você diz que aquilo ali realmente está pronto, tá? E aí, depois, ele fala exatamente como que vai ser, né, a aplicação dessa cobrança de emolumentos diferenciada para essas espécies de procedimento dentro daquele lapso temporal. Resumindo, tá, gente? Bem resumindo, o que acontece na prática? Agora eu vou desenhar um pouquinho. Aqui a gente tem a matrícula mãe do empreendimento. Aqui a gente tem uma matrícula bonita mãe do empreendimento. A matrícula é assim, não é? Bonitinha, vou botar ela na cor de uma matrícula aqui, tá? Matrícula mãe. Aqui a gente tem uma matrícula mãe do empreendimento, que é o quê? A matrícula do terreno. Matrícula mãe do terreno. Sobre esse terreno, eu vou construir, loteadora, construtora, incorporadora, eu vou construir um empreendimento, certo? Aí, gente, o que vai acontecer? Durante a fase... Vou retroagir um pouquinho mais. Eu, enquanto incorporadora, vou lá, faço a incorporação do meu edifício ou do meu loteamento, certo? Faço a incorporação, torno público que eu vou, ali dentro daquele terreno, fazer um empreendimento imobiliário, tá? Vocês sabem que a partir do momento que eu torno isso público, até que eu realmente efetivo essa construção, tem alguns casos que demoram 12 meses, às vezes menos, às vezes mais, né? No período de uma janela de 1 ano, 2 anos, pode acontecer muita coisa, né? Inclusive, as vendas, a gente sabe que depois de incorporado o condomínio, a gente pode passar a comercializar ele, vender essas unidades, né? Que daí se torna objeto lícito, né? Se torna permitida a venda, né? Do empreendimento. Então, eu posso vender dessa venda... um pouquinho. Só um pouquinho para botar os nenéns para cima. Então, a gente pode vender essas unidades, a gente pode colocar alguma parte desse terreno em garantia, a gente pode hipotecar ele, porque a gente quer, às vezes, pegar um recurso, né, do banco para poder dar continuidade nas obras, e aí, como garantia, a gente pode dar uma parcela desses lotes ou dessas unidades que vão ser comercializadas, por exemplo, né?
Enfim, a gente pode ter alterações na condição de estado civil do loteador, ou às vezes a própria loteadora, não sei, pode ser que mude a razão social dela no meio do caminho, incluir mais um sócio, a Renata agora vai entrar de sócia comigo, então ao invés de ser Tainá Incorporações Imobiliárias tal, limitada, vai ser Tainá e Renata Incorporações Limitadas, tem que alterar a especialidade subjetiva desse proprietário, né, desse incorporador da matrícula. Então, tudo que a gente vai registrar ou averbar nessas matrículas aqui, AV1, R2, AV3, R4, tudo, absolutamente tudo que a gente fizer de ato nessa matrícula, ela vai se concentrar dentro da matrícula do terreno, correto? Porque nós não temos ainda as matrículas filhas, as matrículas das unidades. Em tese, tá, gente? Em tese. Em tese. Já vou explicar uma outra corrente aí que o livro também traz, tá? Então, assim, eu vou ter tudo unificado ali na matrícula mãe, tá? E aí, óbvio, o registrador, ele vai cobrar por essa averbação, por esse registro, por essa outra averbação, esse outro registro, e assim por diante. Quando acontecer a averbação da construção, ou seja, quando eu for lá no registro de imóveis e disser, pessoal, concluí a minha obra, vou averbar a minha construção, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, um loteamento, ou pode ser também um edifício residencial, vai ser criado, depois da instituição de condomínio, da averbação e da instituição de condomínio, a criação das matrículas filhas, das unidades autônomas. Ô, Tainá. Oi. Aqui na minha cidade, quando vai criar um condomínio na matrícula mãe, aí o próprio cartório já abre uma matrícula nova, com a fração ideal e com o empreendimento a ser averbado. Era a segunda hipótese que eu ia colocar, só não falei agora, para não confundir a cabeça da galera. Mas é isso mesmo, Jussara, tem registros de imóveis que procedem dessa maneira, e eu já vou explicar, tá? Então, assim, ó, o artigo diz o quê? Se na fase de incorporação até a fase da averbação de construção, instituição desse condomínio, eu fizer registros ou averbações, nos exemplos que eu mencionei, tudo isso que for averbado ou registrado vai ser feita a replicação nas matrículas filhas sem custo adicional para este empreendedor, este incorporador, esta construtora. Nada mais, nada menos do que isso é o que diz o artigo. Tá? Então, vai ser feita a transposição desses atos sem cobrança adicional. Tá? É o que diz o livro aqui, ó. Com a nova redação dada pela lei, buscou-se uniformizar o alcance normativo do denominado ato único. Tal expressão reporta-se às situações em que há necessidade da prática de atos na matrícula mestra do empreendimento, aqui, e nas matrículas derivadas, aqui. No entanto, só haverá cobrança emolumentar pelo primeiro ato, devendo os demais serem praticados sem cobrança adicional. Então, assim, ó, Jussara, deixa eu só achar aqui. Eu vou falar sobre esse teu exemplo depois, tá? Porque senão acaba confundindo um pouquinho a cabeça da galera. Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Tem uma corrente de registradores, né, até da própria corregedoria, que impõe, né, que
as matrículas filhas, elas sejam abertas já logo na incorporação. Então, muitas vezes, em alguns estados, em algumas cidades, você vai ver que assim que for registrado aquele empreendimento, aquela incorporação, já vai ser aberto matrículas para cada unidade. Então, se eu quero fazer um loteamento com 35 lotes, vão ser abertas 35 matrículas. Tá? E aí, se porventura esses atos precisarem ser registrados, né, esses atos que acontecem nesse lapso temporal entre a incorporação e a averbação da construção, né, se acontecerem atos que precisarem ser registrados ou averbados, eles vão ser replicados às outras matrículas sem cobrança adicional. E aí depois a gente pode aprofundar essa corrente que a Jussara falou, com base também no que o livro explica, ele fala até a origem disso, né, o ônus, o bônus, né, disso acontecer, enfim. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham disso, o que vocês entenderam, se alguém entendeu alguma coisa diferente que queira complementar, vamos participar, pessoal. Aqui no Espírito Santo, alguns cartórios, eles abrem essas matrículas filhas, outros só vão abrir no momento de registrar mesmo. E aí não... Isso depende do tabelião. Do registrador, né? Registrador. E essa questão da cobrança, eu acho super válido, porque, gente, às vezes você vai lá e pede para abrir uma matrícula para poder registrar um imóvel, você tem que pagar várias coisas que eles estão trazendo da matrícula mãe, então não é justo. Eu acho que sempre que onera menos é válido. Com certeza, e vale dizer que isso já existia antes, né? E aí agora a lei disciplinou, né? Trouxe um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de especialidade até, né? Para aquilo que realmente deve entrar na cobrança ou enfim, né? Ela especifica mais, né? Eu vou colocar aqui, depois eu até posso compartilhar esse desenho com vocês, não sei se esse desenho ajuda para vocês na interpretação ou não. Eu acho que o desenho é sempre válido, ele dá uma interpretação mais fácil. Eu só funciono desenhando, tá? Eu também sou muito visual, eu preciso estabelecer ali no campo dos meus olhos. Bom dia, gente, tô meio gripada, por isso que a voz tá diferente. Bom dia, Ana. O que eu fiquei com dúvida já vou coisar aqui, que eu não consigo fazer uma coisa e outra juntos. Edilício e condomínio de lotes. É horrível fazer uma coisa numa plataforma que tu não, sabe? Tu não tá acostumada. Não fica como tu queres e aí eu fico estressada. Olha só, então essas são as hipóteses de incidência, né? Loteamento, desmembramento, incorporação, condomínio edilício, condomínios de lote. Aqui é uma separação meio aqui não é exatamente loteamento, é a incorporação do loteamento, né? Mas a lei fala loteamentos. Após o registro do parcelamento do solo, na modalidade de loteamento ou desmembramento, e da incorporação imobiliária de condomínio edilício ou de condomínio de lotes. Isso aqui eu tenho um pouco de dúvidas ainda, embora eu entenda o que a lei esteja querendo dizer, mas eu fico um pouco na dúvida, porque assim, ó, o registro do parcelamento do solo, na minha opinião, já é a própria averbação de infraestrutura, né? O próprio registro do loteamento consolidado já, né? Porque quando... Aí a Jussara talvez consiga esclarecer um pouco para a gente como é que isso se dá na prática. Porque assim, ó, primeiro se incorpora, seja lá o que for, um loteamento ou um condomínio de casas, de lotes, de casas geminadas, de edifícios, né?
verticais, e depois se abrem as matrículas, ou enfim, né, depois é que se consolida a questão das matrículas autônomas, através, enfim, seja do ato de incorporação ou da instituição desse condomínio, do registro desse loteamento, como é que funciona? Porque na incorporação de prédios, digamos assim, né, de prédios, você faz incorporação primeiro, faz as obras, executa as obras, averba essa construção e institui o condomínio. Abre-se as matrículas, ok? Aqui Aí já dá para entender certinho qual é o lapso temporal, né? Existe uma janela de tempo ali, mas pela redação do artigo eu fico um pouco confusa. Aqui já é o contrário. Aqui a gente entra com tudo junto, a convenção, a instituição, e agora tem regimento, né? E a incorporação. E aí o cartório já abre a matrícula toda, e já cria cada matrícula para cada unidade. Eu penso que aqui também é assim, já entra com todos esses atos aí de uma vez. Mas lá em incorporação, eu acho que primeiro faz a incorporação do loteamento, depois que as obras de infraestrutura estão prontas, você vai lá e averba, como se você estivesse averbando a construção. Aí averba em cada matrícula. Isso aí. Isso aí. E aí, depois que você faz a averbação dessa infraestrutura, aí você entra com toda aquela questão dos atos posteriores. No caso, se fosse de condomínio, seria a instituição, o regimento, seria nessa sequência. Não, aqui já a convenção entra primeiro, que é ela que vai separar as frações ideais. Isso aí. Com a alteração da lei, pelo menos aqui, já usando tudo ali, a gente incorpora, institui o condomínio de primeira, e após pronto, a verba de edificação e a convenção onde abrem as matrículas. Mas só a convenção só é registrada no final, quando abre as matrículas. Daí também repele nas matrículas novas, matrículas filhas ali, né? Mas é só no final. Não... Primeiro tu incorpora para dar direito à venda, para anunciar que está sendo feito um empreendimento, né? E aí só depois de pronto, né? Realmente com a averbação aqui da edificação, da conclusão ali dos lotes, no caso do condomínio de lotes, é que vai abrir as matrículas registrando junto à convenção. Mas aí com a lei, né, não precisa incorporar e instituir, né, em duas vezes, é uma vez só, e no final só edificação e convenção abrindo as matrículas. Tem muitos cartórios que não trabalham com esses atos, quando você protocola todos de uma vez. Como que a gente fala? Tem uma expressão que a gente fala, quando você vai lá e pede vários atos em um único protocolo. Não estou ligando. Prenotação. Aqui no Espírito Santo, o que a gente tem que fazer? Você tem que ir lá, solicitar um ato, quando conclui, você solicita outro, você não consegue fazer um ato contínuo, entendeu? Tem que ir fazendo por etapas. Prenotação, o nome que você queria dar, não? Não é prenotação, não. Por exemplo, quando você protocola, você pode protocolar solicitando vários atos, né? É como se fosse por malote, não? Contínuo. Como se fosse por judiciário, como se fosse por malote. Não, aqui a gente chama de ato contínuo, quando você manda um protocolo e solicita vários atos. Aqui a gente não consegue fazer isso. Você tem que faz um ato, concluiu, vai lá e solicita outro, entendeu? Alguns cartórios não aceitam ato contínuo. Aqui o meu trabalho é com ato contínuo. Você pode protocolar no mesmo instante várias coisas ao mesmo tempo. Minas eu falo que é uma escola para quem quer trabalhar com regularização de imóveis, porque eu acho melhor até do que São Paulo. Eu sou de Minas. Tem alguém de Minas aí? Então, por isso, percebi no seu sotaque. Espírito Santo é atrasado. Eles não fazem ato contínuo. O nosso registrador aqui, na minha cidade, é só um. Ele não perde a oportunidade de receber, não, mas ao mesmo tempo anda o mais possível de correto do planeta. É bem exigente. Você é de que cidade de Minas, Jussara? Pará de Minas? A cidade da Giros.
Aqui também dá para protocolar contínuo. Quando eu tenho as duas coisas prontas já, que é a averbação da construção, já providencia a instituição de condomínio também, já faz protocolo e recolhe, né, com certeza. Mas assim, ó, nossa, aqui fica pronto, os dois ficam prontos dentro de 30 dias, assim. É muito bom. Por isso, talvez que eu não tenha compreendido o comecinho ali desse artigo, mas então, quando ele quer dizer ali registro do parcelamento do solo, talvez seja a própria, entre aspas, né, a incorporação desse loteamento, né? Foi o que eu entendi. Primeiro você incorpora, e aí depois você vai ter um time ali para poder averbar a edificação ou a infraestrutura, né? E só depois disso você solicitaria o restante. Justamente, mas é pela escrita do artigo, sabe? Porque ele fala assim, ó, ele fala exatamente como tá aqui, ó. Eu tenho esse texto aqui extraído do artigo. Então ele fala loteamentos. Aí quando ele fala loteamentos, para mim é um loteamento consolidado, não é incorporação do loteamento, né? Ele fala ali registro do parcelamento de solo na modalidade loteamento ou modalidade de desmembramento. Então, ele fala registro, loteamento, registro, desmembramento. E aí, depois ele fala incorporação do condomínio edilício ou incorporação do condomínio de lote. Então, aqui, da maneira que se procede, né, da maneira procedimental do registro de imóveis, eu entendo que o artigo deveria ser escrito para mim. Tipo assim, ó, incorporação do loteamento, desmembramento nem se incorpora, ele simplesmente vai lá e se faz. É outra dúvida que eu ia colocar com vocês ali, né? Porque eu nunca vi. Incorporação do loteamento, incorporação do condomínio edilício, incorporação do condomínio de lotes. Eu entendo que a incorporação é mais para edificação. Não? Eu entendo assim. Não. A incorporação, ela é um instrumento jurídico, né? Ela é um instrumento jurídico e ela não é destinada para tal coisa. Ela é destinada para quem quer vender um imóvel em fase de construção, seja o que for. Porque vão pensar em Isso é uma lote, casa né? solitária em cima de um terreno, mas se você Isso, é quando a incorporação ela entra quando existe a possibilidade de haver uma casa, uma construção. Não, quando você vende também, por exemplo, eu vou fazer um loteamento, e aí eu vou vender vários lotes, eu quero vendê-los antes da infraestrutura estar pronta. E aí eu preciso incorporar, fazer a incorporação desses lotes, pegar aquela planta aprovada pela prefeitura. Aí já é o loteamento em si, com o decreto da prefeitura, não incorporação. Mas como que você vai vender o lote antes de você concluir a infraestrutura? Porque você precisa... Aqui na minha cidade não se vende. Aqui não se vende. Tanto é que o proprietário tem que assinar um requerimento, ou falar agora desse requerimento. Que ele só pode vender não depois pode vender antes do registro definitivo do decreto do loteamento. Mas você tem certeza que ninguém vende lote sem incorporação? Não, e se vender, o Ministério Público cai em cima. Mas olha só, quando aprova o loteamento, sai o decreto. Sim, aí já é um decreto. Você vai lá e incorpora. Então, só que quando sai o decreto, você ainda não fez a infraestrutura. Aí você vai ter que trabalhar a infraestrutura, que é calçada, esgoto. Aqui só sai o decreto definitivo depois de toda a infraestrutura pronta. E aí o loteador não vende, ele não se vende. Vende, né, debaixo dos panos, mas não vende através de escritura. Como é que é, Jussara? Eles vendem, né, através de contrato de compra e venda, então, mas não vendem através de escritura. Então, eles vendem, estão fazendo mas errado. Fica assim, no camuflado, porque se tiver denúncia do Ministério, aí o Ministério vai em cima do proprietário. Não importa, tá, Jussara? Já coloca isso na tua cabeça, tá? Não importa. Se vende via contrato de compra e venda, não importa como que ele vende. Se vendeu na fase de construção sem incorporação, esquece. Aqui também vende no contrato, mas incorpora. Não. Aqui não existe isso, não. Eles fazem por conta por debaixo dos panos. Mas judicialmente falando, não. Tanto é porque toda cidade tem esse problema, né? O loteador começa a projetar um bairro
E aí, de repente, larga, né? Mas então, ó, por isso que existe o patrimônio de afetação. Sim. Porque, por exemplo, se aquela empresa ela falir, aquele patrimônio de afetação ele vai ser utilizado não para pagar os gastos da empresa, mas para bancar aquele loteamento. E a Só que, incorporação, que é a como há garantia anos jurídica de atrás, conclusão do empreendimento. Isso aí. como há anos atrás, aqui na minha cidade, eles largaram um bairro muito bom, sem regularização e sem infraestrutura, hoje não se vende mais enquanto não sair o decreto definitivo. E o decreto só sai após a conclusão da infraestrutura. Infraestrutura, tudo. Isso está no Código de Normas de Minas? Eu nunca observei, mas o procedimento é assim. Eu sigo a Letícia, a doutora Letícia Maculan e o Carlos, não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Eu não consegui entrar no curso deles por último. Eu também não entrei no curso deles, não, porque eu já estou fazendo outros. Mas ela é registradora aí de Minas, mas nas aulas eu já tinha ouvido falar exatamente isso que você está falando. Não sei se é específico de Minas. Ou se é só Minas? Aqui não se vende. É inconstitucional para mim, para pelo menos minha cidade. Não é inconstitucional, é crime, né? Porque o que acontece? O cartório daqui, ele é muito interligado com o promotor. Meio que, sim, se o registrador pensar que está errado, o promotor vai na onda mesmo não sendo, né? E proíbe. E aí a gente anda nas leis deles, até que um corajoso vá bater de frente. Ainda isso aconteceu, não. Polêmico. Aqui é uma venda indiscriminada de imóveis sem incorporação. E assim, é a maioria, e todo mundo fica rico assim, tá? E eles acham Mas fica muito fácil, né? Se a gente for pensar, fica muito fácil para o proprietário, né? Ele não tem... Ele pode abandonar, ele pode fazer ou não fazer. Exatamente. Por isso que tem sim que exigir, que tem sim que denunciar, porque não dá, né, gente? Não dá. Eu não gosto nem de falar sobre isso, porque, assim, ó, aqui é uma ignorância tão grande, sabe? Que tu vai falar assim, ó, pô, mas, cara, não tem incorporação, bicho, e aí? E o pessoal não entrega, tá? Tem muita gente picareta aqui. Aqui os registros de imóveis são maravilhosos, os cartórios são maravilhosos, tudo lindo, eu tô no céu. Agora, se for pensar em construtor, incorporador, misericórdia, complicado. Corretor de imóveis também, muito complicado. Eles vendem a torto direito, andam aí com carros de última geração, só na base do estelionato, né? Sabendo que está errado, né? Mas aí é aquela coisa, todo mundo faz, eu vou fazer também, e é isso, e segue o baile. É por isso que aqui em Pará de Minas a coisa anda, vamos falar assim. A pessoa, o comprador, chega a adquirir uma matrícula, ele sabe que passou por registro, então está tudo certo, tá ok. Bora para o financiamento. Porque tem essa demanda de cobrança. Eu acho que fica bom, que fica uma coisa mais segura, na minha opinião. Fica mais seguro. Uhum. Com certeza. Fran, você está calada. Bem-vinda, Fran. Precisamos da sua manifestação. Ai, eu cheguei agora, dormi mais um pouquinho aqui. Aqui, sabe, porque aqui o horário é mais cedo que vocês aí, né? Então. É verdade, é 7 horas que começa para ti aí, né? Aqui é 7h50 ainda. Então, gente, é legal ver essa diferença de localização, de territorialidade, porque a gente atua num lugar diferente. Aqui também tem um. Mas, assim, eu sempre falo, sempre existe problemas registrais, onde a gente tem que fazer o nosso serviço, né? Então, que continue existindo. Infelizmente, a gente quer que continue existindo, porque assim, daqui uns 2, 3 anos já vai ser um serviço pra gente, ou adjudicação, ou os capião, ou, né?
E é isso. E a gente fica torcendo para que também, né, tenha um pouco de serviço mais para frente, senão vai ficar muito certinho todas as coisas. A É Tainá quer verdade. arrumar o sistema e a Fran fala que bom que tem para nós ter serviço. Não, eu falo assim, porque se eu já fui muito de falar, puxa, tudo é errado, não tá errado, tem que corrigir. Hoje, quando eu tava na época do cartório, né? Não, tá tudo errado, preciso corrigir, tem que estar certo. Hoje não, eu já falo assim, legal, tem esse problema? Já tá aqui meu cartão, quando servir. Não, Porque, infelizmente. ontem uma prima minha perguntou assim, tu tá trabalhando na delegacia, é? Todo dia uma BO diferente. Eu É digo, tá desse parecido. É desse jeito. Eu também, gente. Eu vou falar uma coisa pra você. Assim, é muito serviço. Não tô falando que é muito dinheiro. É muito serviço. É Sim, muito temos rolo. que se atentar a isso, viu? É muito problema, mas não quer dizer que é muito dinheiro. É muito rolo. É muito rolo. Aí até para mim fazer as análises, a separação do que compensa, do que não compensa, do que eu vou dar retorno, porque nem tudo eu consigo dar retorno de tanto complexidade, sabe? E tem coisa assim que é rolo, e a pessoa não quer regularizar, não quer pagar, e aí realmente não compensa. É aquilo que o Salomão diz muito, é muito imóvel irregular, é muita coisa. E sempre vai continuar tendo, né? Principalmente porque os loteamentos, eles continuam sendo feitos de forma clandestina. Eu vou falar para vocês, gente, agora é sério, tá? Tem até um ditado que fala que... Alguém me corrija, que eu não sei falar o ditado. Espetos de... Casa de ferreiros. Casa De ferreiro, espeta de pau. Isso, meu esposo comprou um imóvel irregular de loteamento clandestino, na beira do rio. Aí eu fui olhar a documentação, isso porque meu esposo chegou aqui todo feliz, né, que eu tenho terreno lá na beira do rio. Eu falei, nossa, legal, vamos ver a documentação. Comprou a chacrinha. Não, que chacrinha, gente, no perímetro urbano, abaixo da área permitida por lei, não tem loteamento, foi vendido em fração ideal. Lá nunca, nem por conta da região, por conta da área de preservação ambiental, não pode nem ser vendida daquela maneira. Sabe, assim, é rolo atrás de rolo. Aí fui ligar, porque assim, é um sistema de empreendimento que você vê a técnica, cara. Aquilo que a Thay falou, os corretores são ninjas. Eles compraram da loteadora a chácara de tantos hectares e venderam em lote. É como se fosse um clube. É como se fosse uma associação, exatamente, um clube. Eles venderam em forma de clube de associação. Quando eu cheguei nele, falei assim, gente, como que vocês vão regularizar isso? Ah, daqui a uns anos, olha, ele vende para daqui a uns anos regularizar via REURB. Aí eu olho. REURB ou os campeão. Aí eu peguei e fiquei pensando, gente, então... Não vai dar, né? Não vai dar, porque a REURB ela é bem clara, né? Para situações consolidadas, até aquela data ali da vigência da lei, né? Senão fica fácil, né? A legitimação, sim. É que existem outros instrumentos dentro da REURB. A legitimação tem uma data cronológica anterior que tem que ser observada. E aí eu peguei e fiquei pensando, o corretor estava fazendo negócio já dando a possibilidade de possíveis clientes mais para frente. Eu falei pro Douglas, então até pro meu esposo, assim, engraçado, você é um cliente, vou te deixar meu cartão já, porque você é meu cliente daqui para frente. Porque, querendo ou não, é isso, as pessoas compram sabendo do risco e, infelizmente, é a coisa da sorte, né? Mas, pelo que eu fui pesquisar, o empreendimento, eles têm mais 7 loteamentos irregulares da mesma maneira. Eles vendem em forma de associação imóveis. Gente, imóvel rural com 200, 300 metros quadrados, não existe isso. Aqui é 2 hectares, a fração mínima de parcelamento para a área rural. Aqui na minha cidade, o Ministério Público pegou todos. Aqui eu vou contar, exigindo a regularização e mas o Ministério Público Jussara, não faz nada. aqui o Ministério Público tem lotes. Aqui o ambiental... Gente, eu vou falar para você, o ambiental tem lotes lá. Então, gente, é isso. Nossa, cara. A Tatiana Lopes levantou a mão, quer falar? Tatiana tá mudo.
Bom dia, menina. Estou em trabalho aí. Bom dia. Fiquei com a câmera desligada. Eu comprei um lote também, né? Eu não sabia até então, e comprei. Aí quando eu fui ver, estava irregular. Aí eu fui na prefeitura para saber como que era. Travou. E tal. Eu cheguei lá na parte da regularização terreira, comprou um lote irregular. Quer dizer, eu fui obrigada a ouvir isso. Eu não tinha onde enfiar a cara, né? E ali, a partir dali, eu comecei a correr atrás e, né, o dono que loteou, ele loteou sem fazer parcelamento, sem nada, do jeito que ele quis lá, né? Aí ele foi notificado. Nossa, o pessoal que mora ali vieram para cima de mim, porque eles sabem que documentação é caro, né? E ali eu fui bom, agora tá regularizando, a gente está pagando e tudo, mas é muito arriscado. Hoje, com todo esse conhecimento que eu tenho, que estou adquirindo, eu não faço mais isso. Eu até entendo a nossa amiga Franciele aí, que olha, não é brincadeira. Mas assim, eu ter que ouvir isso do... gente, o Thay, eu tenho um... Vamos falar. Você é maior vergonha, não tinha para onde correr. Fiquei quieta. Aí o que eu tive que fazer, correr atrás e poder regularizar, né? E eu quero falar também que tem um colega meu aí que eu mandei um link para ele ontem, ele está super feliz, o Geraldo Magela. Ele é advogado, a gente faz parceria, a gente trabalha junto. É isso. Legal, meninas. Gente. Ó, o Thay, Tatiana, Thay, as meninas daí. Gente, na verdade, é assim, ó, quem tá na área vê o imóvel irregular como um bom negócio. Como assim, tá? Eu tô te falando porque eu tenho 2 anos ali na prática de regularização. Hoje, quando eu tenho caixa no meu financeiro, quando eu tenho caixa, eu compro imóvel irregular porque eu vou regularizar e eu vou vender. Ou eu já faço o seguinte, eu tenho clientes específicos que já querem esse lote. Então, chegou um imóvel irregular para mim, eu já falo, eu não tenho condições de comprar para mim. Então, eu vou pegar, ligo para 3, 4 clientes e falo, olha, eu tenho um lote aqui, tantos mil, irregular, porém existe a possibilidade de regularização, eu cobro quantos? Vai dar em total aí de 70, 80 mil. Você quer? Quero, Franciele, pode estar aqui, vamos fazer um contrato. Eu já destino para um cliente meu. Então, eu já ganho um serviço. Por exemplo, tem umas 2, 3 semanas atrás, veio um lote para mim, o cara queria 35 mil. A gente conseguiu fazer a venda, comprar o imóvel por 32. O lote por 32 mil, numa boa localização, perfeito, só que totalmente irregular. Foi cobrado ali 20 mil para regularizar. A pessoa que comprou vai gastar 50 mil no terreno bom, bem localizado. Então, assim, eu vejo, a gente tem que ver também com oportunidade de negócios para crescimento nosso. Então, por exemplo, a Thay já está nesse ramo. Vai chegar um momento que ela vai ter dinheiro em caixa e vai ali comprar alguns outros lotes ou mesmo deixar para os clientes e aí pronto. Vai ser uma coisa legal para regularizar, né? É isso. Assim, a gente está falando, né? Porque não sei o quê, o imóvel irregular é errado, é estelionato. Estelionato é errado você vender um imóvel sem incorporação para uma pessoa, um terceiro de boa fé, que é o teu cliente, que não sabe. Isso é errado. Essa prática é errada. Agora, assim, eu sempre falo, quer comprar um imóvel irregular? Compra. Qual que é o teu objetivo? Tu não vai querer, não quero construir, não quero nada que dependa de banco, não quero nada, não tá dentro de área de APP, que é óbvio, né? Daqui a pouco o Ministério Público vai lá e bota tudo, né, a perder. Cara, é só uma irregularidade ali, não sei o quê. Cara, compra. É barato, entende? É barato, enfim. Então, assim, nós estamos falando de uma situação, né? Mas, assim, tem casos e casos, né? A venda sem incorporação é crime, não pode. Mas, se o teu objetivo não for alienar, dar em garantia, ou construir, ou etc., compra. Por exemplo, agora eu estou indo lá para Tijucas, que é uma cidade aqui perto, e eles têm várias áreas para regularizar. É um senhor que tinha uma faixa de terra grande e foi fazendo o quê? Vendendo vários lotes. Eles querem regularizar, porque agora ele está com a corda no pescoço, que o pessoal quer a escritura. O que eles querem me dar?
um lote. Você tola de não pegar? É claro que não. Se aquilo ali, se eu analisar que aquilo ali tem viabilidade de regularização e eles me oferecerem um lote que, por mais que seja, sei lá, vamos supor ali na região, um lote daquele ali esteja sendo vendido por, que seja 50, 60, 70 mil reais, que isso é uma realidade aqui que não existe, tá? É um lote, hoje em dia, por mais irregular que seja, por pior que seja, tu não acha um lote por menos de 50 mil reais aqui, né? Então, assim, ó, é uma ótima oportunidade, se eu ver, se eu perceber que tem possibilidade de regularização, ou, né, eu vou aceitar, sim, o pagamento por lote, por que não? É muito mais negócio para mim. Eu recebi dessa forma, com um pouco de medo, sabe? Igual a Fran falou. Eu recebi dessa forma, porque eu não estava acostumada, né? Então, eu fiquei com um pouco de medo. É um outro lote, né? De 2.000 metros. E ele estava irregular. E ele está fazendo os papéis, já está saindo. Eu tenho acompanhado todo o processo, né? Mas aí, agora, vocês falando, eu fico mais feliz, porque, na verdade, o quê? Vai ser uso capião, vai ficar regularizado. E a minha intenção mesmo era vender, né? Era vender mesmo. Mas, no começo, eu fiquei com medo, né? Porque estava irregular e eu estava sendo como forma de pagamento, e eu nunca tinha, né, acontecido isso, mas agora eu já acostumei, né, e vou praticar isso aí, porque a intenção é regularizar, né, e pôr para vender. Até assim, né, Tatiana, não se culpe por isso, porque assim, ó, você é engenheira. Tá, mas engenheiro na faculdade, muitas vezes, é trabalhado para saber construir, saber fazer projeto. Às vezes, na faculdade, não sei se é o caso, mas às vezes não ensina que um plano diretor estipula que tem que ter um mínimo de tanto, não sei o quê, entendeu? Então, assim, ó, por isso que tem tanto engenheiro arquiteto indo para a área de regularização, porque é um nicho que não se ensina. A faculdade de Direito, ela é o quê? 80% feita para quem quer advogar. Entende? Agora, eu gostei tanto dessa área que eu comecei faz 15 dias a fazer pós em direito imobiliário. Eu quero atuar nisso, sabe? Porque vem clientes me perguntando se eu faço uso capião, se eu faço sei o quê. Então, assim, eu faço parceria com advogados e capto cliente, e nisso também eu sou beneficiado, oriento, dou consultoria. Então, eu parte de projetos, só a implantação mesmo, prefeitura que eu faço, a VCB, CLCB, regularizar na prefeitura, né, na verdade, os imóveis, mas, assim, é isso que eu faço hoje, né, construção, essas coisas, já não atuo, porque eu não identifiquei. Então, eu estou apaixonada pela área de direito imobiliário, estou apaixonada. Muito bom. Invisto que vale a pena. Eu trabalho há 9 anos. Só que eu não formei. Eu queria ter formado em Direito, mas não formei. Eu sou pedagoga. Vai agora. Thay, quando você faz esse contrato, por exemplo, para receber em lote, eu fiz um esses dias, porém eu coloquei que a taxa dos emolumentos, porque vai ser um uso capião, a taxa dos emolumentos para separar esse lote, a medição, tudo é por conta do cliente. Você faz assim ou você assume essa parte do que você vai pegar? Vai ser o primeiro que eu vou fazer, né? Nunca fiz assim. Veio essa proposta e eu vou avaliar, na verdade, né? Eu vou avaliar e, assim, ó, se eu tiver que pagar os emolumentos, eu vou calcular quanto valem esses emolumentos. Se eu achar que é interessante para mim, eu vou pagar e pronto. Eu não vou perder o negócio. Se ele for lucrativo para mim, eu vou fazer. Eu nem pensei em pagar, tipo, na minha cabeça só passou isso. Ok, a gente faz, mas aí toda a taxa fica por conta do senhor. Roberto, e ele concordou. O que tem que tomar cuidado nesse tipo de transação? Como você é advogada, né? É colocar uma cláusula de garantia. Porque, assim, em tese, a forma de pagamento você tem que colocar em dinheiro. Então, por exemplo, assim, o valor dos honorários advocatícios será no valor de 80 mil reais. Sendo que, para pagamento desses honorários, fica em garantia o imóvel regularizado posteriormente no tal, entendeu? Você tem que colocar uma cláusula, fazer ele assinar uma cláusula de garantia. Isso. Porque senão, depois ele vai lá
e ele não cumpre com a obrigação. Se você não tiver uma cláusula de garantia, seu contrato, tem que tomar cuidado para o seu contrato perante a OAB não seja cancelado, porque não é todo tipo de negociação que a OAB permite. Então, você tem que colocar bem corretamente que você está recebendo, que o seu valor será em dinheiro, porém, a pessoa está garantindo o imóvel X ou o imóvel Y para pagamento dos honorários. Não, eu não coloquei valor, eu coloquei cláusula de herdeiro, ele ser senhor, eu coloquei uma cláusula dizendo sobre a assinatura da escritura pública, caso venha acontecer alguma coisa com ele. Eu coloquei algumas cláusulas assim, mas em valor eu não coloquei, eu coloquei a porcentagem do lote só. Vou alterar, então. Ou senão eu sempre indico, eu sempre tenho uma colega minha aqui que a gente fez uma vez para ela. Como que a gente fez para ela? A gente fez 2 contratos, um de honorários, porque o contrato de advogada, ele é executivo, ou seja, ele é um contrato que dá de preferência alimentar. Então, se você não tiver em dinheiro, o valor dele não for pago em dinheiro, você não consegue executar. Então, vira uma complexidade para você. Então, você deveria, pelo menos, fazer 2 contratos. Um contrato de honorário e um contrato de compromisso de compra e venda, ou um contrato de compra e venda em relação ao imóvel regularizado posteriormente. Mas registra, né? Registra para ele não vender o teu lote 2 vezes, né? Isso. Eu fiz um só de honorários, porém, eu não lembro se eu salvei, tá, gente? Porque às vezes eu faço da minha cabeça, assim, mas eu vou tentar achar. Eu fiz e eu coloquei como garantia, eu coloquei ele recebendo em dinheiro, por quê? Porque se dá merda, eu executo ele no judiciário através do meu contrato de honorários, que tem preferência. Então, no valor X, e coloco como garantia de pagamento o imóvel tal, entendeu? Eu fiz direto um contrato de compra e venda já, ele já assinou, já fizemos todos os trâmites, já está no meu nome, sabe? Então, mas aí se ele vende para uma outra pessoa e some, você tem um contrato ali de gaveta e você não tem um contrato de honorários. Então, se você é advogada, primeiro você tem que pensar o seguinte: quais são os meus honorários? A OAB determina que nós temos que ter um honorário, um contrato de honorário com o cliente, e esse tem que estar correto, tem que estar bem claro para o cliente as condições de pagamento, inclusive colocar o valor do pagamento, o valor do honorário. E aí a gente vai colocar em dinheiro. Aí, lógico, a forma de pagamento pode ser imóvel, mas desde que ele seja uma garantia, entendeu? Entendi. Eu acho que assim, fica o mais claro possível para você não ser prejudicado, porque se depois essa pessoa termina e ela vende esse imóvel através de escritura para uma outra pessoa, você vai ficar ali brigando por um direito que não é nem real, é um direito pessoal de contrato de gaveta. Então complica que você não tem nenhum contrato de honorários para você executar, entendeu? Entendi. Franciele, excelente a sua observação. Mas me gerou agora aqui uma dúvida. Você só faz esse contrato e aí depois você consolida a propriedade pelo imóvel dado em garantia, ou você faz 2? Um para você garantir a execução através de contratos de honorários e outro para que você possa levar a registro, como a promessa de compra e venda, alguma coisa assim. Eu sempre tento procurar o mais viável, porque geralmente o imóvel que a gente está pegando é imóvel irregular, que muitas vezes ele não tem nem matrícula, ou não está identificado, ou não está caracterizado. Então, eu me preocupo não quanto ao objeto do imóvel, eu me preocupo com os meus honorários, porque ele tem uma execução facilitada e tem um direito de preferência ali bem legal. Então, eu preocupo em colocar os meus honorários no valor, vamos dizer, 100 mil, sei lá quantos, até coloco valor maior do que o terreno, tanto. E aí eu coloco em garantia o imóvel. Por quê? Porque muitas vezes você não vai conseguir fazer um contrato, se for um imóvel irregular, você não vai conseguir fazer um contrato que dê execução, que dê registro. Não vai. Porque até como a Thay falou para registrar, né? Não vai, você não vai conseguir. Observar na matrícula, não tem como. Em alguns porque o imóvel vai estar irregular, o imóvel, às vezes, muitas vezes vai ter que mudar a característica dele. Às vezes, então, tipo assim, como ali um dos princípios mesmo é a especialidade subjetiva, objetiva, você não vai conseguir colocar isso no contrato. Então, assim, primeiro ponto é você garantir o seu dinheiro. Garantindo o dinheiro.
Não no caso do advogado, né? Aí eu tô falando do meu caso, né? Você tem que Aí, pensar também no cada seu caso, tá? contrato. Eu preferia fazer dois contratos. Um contrato de prestação de serviço e um contrato de compromisso de compra e venda, garantindo que esse imóvel será vendido com multas, caso não seja lavrada a escritura posteriormente a 15, 30 dias ao imóvel ficar regularizado. Então, assim, seria mais viável para você esse sentido, Sim. né? Ou também fazer um contrato, ou com garantia, como tu falasse, ou também dá para mesclar várias coisas, né? Ou fazer um contrato a ser pago, coloca lá o valor do contrato 100 mil, que é o valor do lote, mas coloca em moeda corrente, não precisa citar que é um lote. Isso. E se ele não entregar o lote, eu simplesmente executo o contrato. Isso. Tem também a garantia de alienação fiduciária, certo? A alienação fiduciária, ela pode ser feita por contrato particular. Então, se você conseguir ali, né, fazer uma garantia nesse sentido, né? Só que é igual eu falei para você, como o imóvel está irregular, o objeto em tese, que é o imóvel matriculado, ele não vai estar legal para ser dado em garantia. Então, você tem que criar uma estratégia de acordo com o imóvel, a ponto de garantir a sua negociação, que é o compromisso de compra e venda, o compromisso de pagar, né? Ou a dação e pagamento. Então, colocar uma cláusula, fazer um contrato de prestação normal, onde você vai cobrar ali 100 mil, colocar uma cláusula de dação em pagamento, né? Que os honorários poderão ser pagos ou deverão ser pagos através da dação em pagamento com relação ao imóvel objeto do lote tal a ser regularizado. Pode ser também, né? Uma possibilidade. Eu tenho um caso que eu fiz que não era nem o valor do imóvel, é que o cliente não tinha dinheiro mesmo, e eu sabia, e na verdade era um cliente assim muito, eu já tinha pesquisado o histórico dele, ele tinha várias ações no judiciário de próprio advogado. E quando eu fui questionar ele, falei assim, ô cliente, você tem 3 advogados executando o contrato seu que o senhor não paga. Como que o senhor vai me pagar? Aí ele falou assim, não, é porque realmente eu fiquei numa situação difícil. Não. Eu falei, então tudo bem. Então eu vou colocar os meus honorários e eu vou garantir um imóvel seu. Eu nem quero o imóvel, ele não vai me pagar com o imóvel, porque o imóvel vale, tipo, acho que 120. Eu coloquei que ele dá, e o imóvel que eu coloquei em garantia é um imóvel que está regularizado, porque ele tinha um outro imóvel regularizado. Eu coloquei em garantia de alienação fiduciária o imóvel tal, como forma de pagamento. Porque se ele não me paga os meus 40 mil e eu tenho que executar ele, eu ainda consigo vincular o imóvel dele, fazer uma averbação de resistência de ação com relação àquele objeto de imóvel que está lá. Então, eu bloqueio a venda do outro imóvel que está regularizado dele. E aí fica mais fácil ele me pagar. Exatamente. A gente tem que pensar nisso. Do CPF do cliente, do CNPJ e do imóvel. Tem alternativas, tem várias. A gente só tem que observar, né? Isso. Mais algum comentário? Agora, outra dúvida aqui, Fra. Você comentou a respeito do imóvel estar irregular e aí não vale a pena. Mas não vale a pena nem para a gente poder ter um documento de uma comprovação de uma posse de boa-fé, título de boa-fé para uma futura uso capião? Você acha que não vale a pena? Vale. Eu não estou falando para você que não vale a pena, estou falando que não vai ser um título executivo de registro, não vai ser um título que você vai conseguir levar a registro, mas vale a pena. O que você conseguir garantir de posse, de dados, quando você for fazer um contrato vinculando o imóvel, você coloca precisamente descrição imobiliária, descrição perfeita do imóvel, de preferência você conseguir colocar sendo frente para a rua número tal, sabe, discriminar o imóvel perfeitamente. Por quê? Porque se essa pessoa não te paga, alguma coisa nesse sentido, você consegue ou fazer uma uso capião posteriormente, ou fazer entrar com uma ação de obrigação de fazer, onde ele fica obrigado, né, a transferir. Eu tô te falando que ela não vincula a propriedade real. Entendi. Se for um imóvel muito irregular, ela vincula o direito de ação, ela vincula o direito pessoal, que aí você vai conseguir ter um liame com essa pessoa para você entrar na justiça contra ela. Agora, se o imóvel for um fator irregular, mas que seja um fator irregular, que consiga você determinar ele e você consiga vincular as pessoas, os vendedores, as pessoas anteriores, você vai conseguir um objeto de registro. Então, você tem que ver no caso concreto.
analisar o imóvel e falar, bom, o que eu posso garantir? Será que Entendi. se eu pegar uma procuração, eu garanto? Por quê? Porque existem pessoas e pessoas de má fé. Nada te garante que a pessoa vai regularizar hoje e amanhã ela vai passar por um terceiro através de escritura pública. Aham. É bem complicado. Então, assim, nós, profissionais, ou prestadores de serviço, ou advogados, nós temos que vincular. E eu sempre falo assim: primeiro ponto é vincular o meu objeto de prestação de serviço. Então, o meu valor é 100 mil. É 100 mil, sendo que eu aceito outras condições de pagamento, e aí as condições de pagamento vão ficar ou em outro contrato, ou no mesmo contrato, ou existe contrato anexo, que você vai colocar anexo, ou você vai trabalhar no seu contrato de uma maneira que te garanta perfeitamente, entendeu? Exato. Perfeito, obrigada. Bem legal. Tainá, você Oi. costuma conferir emolumentos cobrados do cartório para qualquer tipo de registro? Não entendi tua pergunta, no começo. Todas aquelas taxas que o cartório de registro cobra, emolumento, arquivamento, você costuma conferir isso? Alguém confere? Eu não confiro nada disso. Eu confio. Para ver se Mas em que momento? Conferir no final do serviço? Não, conferir na hora que o cartório cobra o valor dele ali para registrar uma escritura pública de compra e venda, por exemplo. Isso aí tem é tabelado, né? Assim, emolumentos, arquivamentos, a tabela. Eu não confiro isso. Vocês têm o hábito de conferir isso? Então, porque aqui, quando eu levo para registro, eu geralmente dou uma prévia dos valores para o cliente. E aí, aqui no Rio, quando a gente entra lá no site do Registradores, ele tem a calculadora. Não sei se eu sei que Minas e São Paulo tem, Minas tem. Aí você coloca lá, você diz se é a primeira aquisição, se não é, se tem desconto. Aí quando eu vou para o cartório e apresento a documentação, eu sutilmente já coloco aquela calculadora junto na primeira página, né? Aí sai, na maioria das vezes, sai igual. A diferença é quando algum oficial verifica que tem alguma verbação que ele vai fazer de ofício, aí aumenta com o valor da verbação. E dá sempre, às vezes, uma diferença que é dependendo da quantidade de folha para arquivamento que sai no excedente. Aí, às vezes, dá uma diferença de 100, 200, no máximo R$300. Eu nunca... Tá vendo? A gente tem que conversar, né? Eu não sabia que existia essa calculadora. Isso é no site CRI? Se eu não me engano, é no Registradores. Depois eu vou mandar a foto no grupo. Eu costumo fazer, quando eu faço proposta de honorários, eu costumo colocar a previsibilidade dos emolumentos. Então, ali, eu coloco uma tabelinha onde tem os valores que o cliente possivelmente vai pagar no cartório. E eu coloco uma observação que pode ter diferença de valores, tendo em vista, né, uma verbação, alguma coisa a mais que for necessária posteriormente. Mas também eu confiro, por quê? Eu não sei vocês, mas eu ganho também de indicação, muitas vezes no cartório ou na elaboração do serviço. Então, eu tenho que conferir, porque eu vou ganhar também, né? Então... Tá, não. Mas eu achei interessante, porque eu consigo passar o orçamento de uma regularização, de aprovação de planta, até na verbação da construção, por exemplo. Então, aí, quando chega na parte de calcular o valor para averbar a construção, eu não sei quanto que o cartório vai cobrar. Talvez isso aí vai me ajudar, então, também. Isso aí é bem assim, eu considero bem básico, tá? Porque o cliente sempre chega querendo saber quanto que ele vai gastar com tudo, né? Não adianta o seu serviço custar 5 mil e daqui a pouco ele vai ter mais 5 mil de taxas. Aí quebra o cliente no meio. Tem que... verdade. O orçamento é objeto. Eu vou abrir um orçamento meu para vocês verem. É objeto, prazo, taxas e honorários. Tá. Isso aí. Eu gosto de trabalhar assim também. É isso. E aí, respondendo a tua pergunta, como eu já faço essa previsão quando eu faço os orçamentos, eu sempre calculo manual, né? Na verdade, eu vou lá, abro a tabela de emolumentos e calculo na raça, assim, porque foi assim que eu aprendi, né? Então, eu vou lá, calculo na raça as averbações, os registros, os adicionais e calculo. E aí, quando vem o relatório para mim, eu bato o olho e eu já estou acostumada, entende?
Pior que a gente vai indo, a gente vai tendo uma noção, né? Uma noção de Sim. valores. Eu faço isso há 10 anos, né? Quando eu entrei na construtora, eu já fazia assim. Então, tipo assim, ficou muito tranquilo, assim, para mim. Porque quando chega na parte, por exemplo, de averbar a construção ou registrar uma escritura de compra e venda, eu dou uma noção para a pessoa, mas não é aquele valor correto, né? Só um... Começa baixando uma tabela de emolumentos, Jussara, e analisa essa tua tabela, analisa os relatórios que tu tens aí de atos já praticados, né? Para tu ter uma noção de como que é a cobrança, como é que funciona, o que é um registro inteiro, o que se incide desconto dos 2/3, se não incide. Dá uma estudada nisso, porque vale a pena, tá? Eu vou dar uma olhada mesmo, que vai, né, vai aumentar a qualidade, né, do serviço da gente. Com certeza. E transparência também, né, na verdade, porque aí gera uma confiabilidade e transparência. Aqui no Rio também, eles aceitam pagamento, então eu peço para que o cliente faça o pagamento direto para o cartório, né, que aí vai sair a prestação de contas direto para ele, a esse respeito. E essa tabela que eu falei dos registradores, ela... se eu não me engano, ela só calcula a compra e venda, tanto por escritura pública ou por contrato particular. Os demais atos ela não calcula, não. Ah, certo. Mas já ajuda também, né? Estou compartilhando a minha tela, tá aparecendo para vocês? Tá sim. Ó, é assim, ó. Trabalho, previsão de taxas, aqui é bem básico, porque, sei lá, é o que eu consegui abrir, mas tem vezes que eu detalho mais, aí eu vou botando taxa de prefeitura, cartório, FRJ, ITCMD, ou ITBI, entendeu? E eu vou botando, sabe? E aí os honorários, fechamento e fechou. Claro, coloco também... dependendo do serviço, se for um serviço que incide muita taxa, muita coisa, a gente coloca as observações, né, que é valor estimado, podendo ocorrer diferença para maior ou para menor, enfim. Aí, o que tu fazes como recomendação? Deixa eu pegar aqui. Eu faço igual a Thay, só que daí eu coloco uma observação ali que pode ter alteração, né, de valor. Isso, com certeza. Tira o teu da reta, né? Porque às vezes também pode acontecer, né? De tu esquecer de uma averbação, normal, isso acontece, somos humanos e tá tudo bem. Por isso que tem que... Vai aprendendo com o tempo, sabe? Que a gente tem que deixar aconteceu de eu passar também e pegar bem o reajuste do cartório, quando o cliente levantou o dinheiro para fazer, sabe? E aí teve o reajuste, obviamente, mas aí, como já estava ali no orçamento, ele questionou, eu falei, já estava no orçamento, aí ele entendeu e não teve problema. Eu sempre coloco que os valores dos emolumentos, eles são aproximados conforme a tabela do ano vigente, ou seja, isso também. O valor, ele precisa ser atualizado. E eu sempre jogo uns R$300 acima da tabela, justamente por conta de digitalização, arquivamento, e aí já sabe que é aproximado, então pode dar para mais ou para menos. Perfeito, é isso aí. Legal, então sempre que vocês vão apresentar a proposta para regularização, vocês já colocam essa aproximado de custo que o cliente tem. Eu não faço, não. Eu coloco. E o meu é mais para a parte judicial, assim, eu não pego muita coisa com cartório, né? Só direto ao cartório. Então, eu nunca fiz. Então, vocês pegam os valores da tabela de emolumentos, lá a faixa, né? Que é a tabela, e para aquele serviço, e cola lá na proposta, assim? Eu faço isso. E aí é aquilo que a Tainá falou, geralmente é uma dor para o cliente você falar que o serviço vai ser 5 e esse 5 se tornar 10. Na verdade, virou 10 por quê? Porque você esqueceu de mencionar que ele teria emolumento, que ele teria taxa. Então, quando eu já coloco tudo isso e falo, olha, são valores aproximados. É porque todo cliente ele já pergunta, né? E quanto é que eu vou gastar? O cartório, como é que vão ser essas taxas?
Eu acho que até porque, não sei aí, mas aqui a taxa do cartório ela é toda à vista, né? Então o cliente tem que, por mais que os honorários ele parcele, mas aquele valor ele tem que estar preparado para o à vista, né? Então é Isso, É, aqui o também. que que eu precaver. faço? No meu Eu posso orçamento, eu empatar. coloco uma tabela com uma previsão de desembolso. Por exemplo, se o serviço vai levar 4 meses, eu coloco lá, olha, no primeiro mês, qual é a previsão que ele tem que pagar? Eu parcelo o meu serviço, porque eu gosto de receber do início ao fim. Então, eu nunca peço um percentual na entrada e o restante na entrega. Eu faço um parcelamento de acordo com o tempo que eu imagino que eu vou levar para executar. E aí, no mês que ele vai precisar pagar o emolumento, eu coloco o valor cheio. E aí eu explico, olha, emolumento, taxa, tudo isso é à vista. E aí ele já sai de lá com o orçamento e sabendo mais ou menos qual o período que ele vai ter que pagar e o valor que ele tem que pagar por mês. É isso aí. Ó, a Ionara, você que trabalha mais com judicial, né? Olha só, que a OAB não veja isso, está sendo gravado, tudo bem? Mas, enfim, até acho que eu vou interromper a gravação, porque como agora a gente talvez vai falar um pouco mais sobre valores e mostrar documentos, né, com dados pessoais, eu vou interromper a gravação. A gente teria até o parágrafo primeiro para falar, mas ele não muda muita coisa do que a gente já conversou. Ele diz o seguinte: para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico serão considerados ato de registro único, não importando a quantidade de lotes ou de unidades autônomas. Então, é aquilo que eu já falei. Sempre que for feito 35 averbações ou registros no total na matrícula mãe, na matrícula filha sendo criada, nessas matrículas filhas, vai ter que replicar sem custo adicional. É o que diz, tá? E aí, agora, para a gente poder só falar mais um pouco, eu vou parar a gravação.